Taverneiras, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, nessa tarde, sábado, mais uma vez estamos juntos aqui para debater assuntos que realmente interessam. E hoje, como falado na última semana, iremos falar sobre a inteligência artificial. Você que nos está nos ouvindo, seja em casa, seja no celular, seja no YouTube, você sabe o que é a inteligência artificial? Você sabe quais são os meandros, quais são as questões ligadas à inteligência artificial? Pois é, galera, por ser um assunto tão atual, a gente trouxe ele para debater hoje aqui na taverna, desse sábado, e como convidado, estamos aqui com o analista de dados, Vitor Hugo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Hoje o tema aqui vai ser inteligência artificial. Como o Vinícius disse, eu sou analista de dados, trabalho atualmente na OLX Brasil, tenho um pouco de experiência nessa área, né? E também sou formado em sistema de informação aqui no IFBA, né? Faculdade de Informação da Bahia, e Faculdade Federal da Bahia, perdão. E a gente vai tentar desmistificar um pouco dessa inteligência artificial, o que é, quais os impactos dela no dia a dia, de uma maneira mais simples, né? Como vocês vão conseguir poder entender. A gente vai tentar, porque é um assunto técnico, a parte técnica quem entende aqui é o Vitor, mas a gente vai trazer uma linguagem mais popular, uma linguagem que a gente possa conversar e que os nossos ouvintes consigam entender. Até porque é um assunto que a inteligência artificial já está no nosso dia a dia e a tendência é que cada vez mais esteja mais presente. Então, para começo de conversa, Vitão, o que é a inteligência artificial e como ela funciona? Explica pra gente. Boa, vamos lá. Vou tentar trazer mais exemplos do que conceitos, né, pra gente não ficar muito chato o assunto. Mas então, vamos imaginar, vou estar sempre dando exemplo aqui com o dia a dia nosso, tá? Inteligência artificial é tudo aquilo que a gente possa comparar com a capacidade cognitiva humana. Então, vamos pegar exemplos, assim, nosso bate-papo aqui. Quando você me faz uma pergunta, na sua cabeça você interpretou ela e me jogou um sinal de som, uma voz, né? Eu sou o receptor, captei sua mensagem e também interpreto na minha cabeça e te dou uma resposta baseado em fatos, né? Em alguma coisa que seja coerente. Na máquina a mesma coisa, ele vai captar, né? Isso é um exemplo, isso seria um reconhecimento de som, né? Ou eu posso estar fazendo uma imagem e te dou um sinal de joinha, um sinal de negativo, você com sua visão, aí já é reconhecimento de visão, né? Ele vai captar essa imagem e vai associar ou interpretar e vai também te dar uma resposta. Então, inteligência artificial é isso, né? Tudo que ela possa assimilar a um aprendizado humano. E com essa explicação, a gente precisa também entender que nem tudo que pareça ser é inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Eu estava até batendo um papo com um amigo meu, ele falou bem assim, cara, eu comprei uma lâmpada de inteligência artificial. Quando eu passo, ela acende, eu bato o palmo, ela desliga. Mas eu falei, cara, isso não é inteligência artificial. Por que não é? Porque precisa ter todo um algoritmo ali por trás para ter um reconhecimento humano, um reconhecimento de face. Então, nesse exemplo que ele me deu, a lâmpada seria só um aparato. A inteligência artificial poderia ser uma Alexa, que está ali construindo aquele algoritmo, fazendo com aquele sinal que ele pediu seja obedecido pela lâmpada. Então existe um reconhecimento ali por trás, um software maior, sabe? Baseado em algoritmos, ou pode ser um Google Assistente, ou pode ser enfim, tem vários outros meios de inteligência artificial, né? A própria Amazon também tem, que aliás a Amazon é da Alexa, e tem o Google Assistente que é da Google. E aí eu já te pergunto, você usa no seu dia a dia inteligência artificial? Ô Vitão, eu uso muito com os assistentes de voz. A inteligência artificial, ela é disruptiva, né? Sim. Então, se a gente falar há 10 anos atrás que a gente poderia falar por uma televisão um comando e ela faria uma ação com aquele comando de voz que você faz, sim, você acharia isso coisa futurístico muito distante. Então, eu uso sim, nesse ponto, né? Eu uso a inteligência artificial até no meu dia a dia ali em casa, com o Google Assistente. Eu uso muito na própria TV, Smart TV, né? Que tem aqueles comandos que você dá. No entanto, acho que isso é só o começo, Vitão. Sim, só a ponta do iceberg. É só a ponta, porque quando a gente vai estudar um pouco sobre esse assunto, inteligência artificial, a gente percebe que o avanço que a inteligência artificial proporciona para a tecnologia, ela é exponencial. E como assim exponencial? É de uma velocidade muito grande.
Então, assim, para se ter uma ideia, o ChatGPT, que é a nova inteligência artificial da OpenAI, é isso mesmo, então? Sim, perfeito. Ela alcançou um número de usuários muito grande, muito rápido. Foram 100 milhões de pessoas que usuários que estão utilizando o ChatGPT. Isso em 60 dias. Sim. Para se ter uma ideia, a Netflix demorou 10 anos para alcançar 100 milhões de usuários. Sim. E o próprio Facebook, que é gratuito, como o ChatGPT, ele demorou 5 anos para alcançar 100 milhões de usuários. Então veja como é disruptivo, é rápido, é uma tecnologia que veio para ficar, e acredito que ela vai causar muitos impactos positivos e negativos na sociedade. Mas no meu dia a dia, voltando à sua pergunta, no meu dia a dia eu utilizo, mas de forma, acho que muito inicial ainda. Eu acredito que as empresas, principalmente empresas de tecnologia, a inteligência artificial está presente nos algoritmos, na própria rede social. Né? Nossa rede social que a gente usa no dia a dia, no Instagram, Facebook, TikTok, tem uma inteligência artificial por trás do algoritmo que ele vai aprendendo ali com os dados que eu vou fornecendo para ela diariamente. Perfeito, eu queria até pegar esse ponto seu. E é isso mesmo, tá? A gente tem inteligência artificial hoje no nosso dia a dia, seja até no seu smartphone, quando você bloqueia ele por um reconhecimento facial seu, ali está sendo uma inteligência artificial por trás daquilo, né? E como você tocou no ponto de algoritmo, é exatamente assim que funciona, tá? Para nossos ouvintes poderem entender, algoritmos são passos lógicos, né? Quando alguém fala assim, cara, eu sou programador, aí quando ele está lá digitando vários textos, nada mais é do que algoritmos que fazem com que o computador siga aqueles passos. A gente pode dar exemplo de como você vai fazer uma receita de um bolo, de uma torta, você segue alguns passos, né? Cortar a cebola, fazer isso, cozinhar aquilo, botar o tempero. São passos que você não pode errar, senão o produto final sai errado. E quando você vai montar um programa também, você precisa passar esses passos para o computador, porque ele precisa seguir aquela ordem para chegar no produto final, que é o que você deseja. Então, é assim que funciona um algoritmo, porém, algoritmos de reconhecimento facial ou de inteligência artificial são diferentes um pouco. Ele segue esse mesmo padrão, porém ele aprende sozinho. Não precisa estar um ser humano lá digitando passo a passo, linha a linha, porque ele vai se basear em dados. Então, tudo que você souber ou ouvir de inteligência artificial, vou começar a chamar de IA, tá? Até para resumir. Então, tudo que você souber da IA, como ela funciona, ela se baseia em dados e encontra padrão naqueles dados. É aí que aquele algoritmo que eu acabei de citar o exemplo, ele já passa para um fluxo mais avançado. Por exemplo, vai para um fluxo de Deep Learning e redes neurais. Aí você vai falar, pô, essas palavras eu nunca ouvi. Mas não precisa se preocupar, a gente não vai aprofundar nesses assuntos, é mais técnico. Você só precisa entender o seguinte, seu cérebro, ele funciona trocando ali, a gente tem os nossos neurônios, sinapses, trocas de sinais elétricos. Então o computador tenta imitar isso com cálculos matemáticos, né? Ele pega aquele modelo que o cérebro funciona e tenta imitar isso com cálculos matemáticos. Aí a gente começa a aprender com alguns padrões. E esse modelo, existe 3 formas de aprender, certo? São o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Então eu vou citar aqui um exemplo do dia a dia para a gente entender um pouco sobre como cada um funciona. Até para a gente desmistificar isso, né? Porque tem gente que acha que é bruxaria, tem gente que acha que é mágica, ou que tem alguém por trás ali fazendo aquilo. Mas nada mais do que aprendizado baseado em dados. Então o aprendizado supervisionado, que é o primeiro, é aquele modelo que a gente até já conhece do nosso dia a dia, porque é aquele modelo de aluno-professor. Quando você está na escola, você está lá aprendendo, o professor vai te passando o que é certo. Concorda? Então, para a IA, a mesma coisa. A gente vai passando os dados para ela, mas a gente deixa apontado o que é o correto, para ela começar a entender. Certo? Se eu estiver falando... Não, pode continuar. Beleza. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é o aprendizado não supervisionado. Aí já é um pouco diferente, não tem o professor, a figura do professor some, certo? Então, imagina, vou dar um exemplo do dia a dia. Uma criança tá brincando no pula-pula. Aí ela gostou, achou divertido, gastou energia. Aí quando ela chega em casa, ela começa a pular no sofá.
Aí ninguém falou que aquilo era certo, ela aprendeu sozinha, viu que era macio igual, começou a pular no sofá. Aí ela vai lá e começa a pular na cama, viu que era macio igual, mas não é certo, correto? Pode sofrer um acidente e tudo mais. Mas ela encontrou padrões naquilo e puxou para si só e aprendeu sozinha. Só um exemplo do dia a dia. Outro exemplo do que esse aprendizado não supervisionado é muito usado é nas instituições financeiras, bancos, caixa de crédito. Por quê? Ele encontra padrões nos históricos de pessoas inadimplentes ou pessoas que pagam certinho e começa a classificar aqueles perfis, certo? Por exemplo, eu tenho um cliente aqui me pedindo um empréstimo e aí eu vou lá, puxo o perfil dele. Aí ele é casado, ele não tem filho, ele mora num bairro tal, um bairro nobre, a renda dele mensal é essa, todo mês ele aporta. Então, com aquela classe de dados, e se o perfil bater com aquele tipo de classe, a inteligência artificial vai começar a dar ou positivo ou negativo para aquele empréstimo ou para aquela ação financeira, certo? Aí eu vou só voltar o supervisionado, que eu falei do exemplo do professor, que eu também dei um exemplo de criança aqui, só para ficar lá no mesmo ponto. O supervisionado é quando você leva seu filho ou para um zoológico, ou para uma praça, aí ele encontra um cachorro, aí você aponta e fala cachorrinho, ou au au, para ele assimilar a figura do cachorro com o barulho que o cachorro faz, certo? Mas pode passar um tempo e você passa com seu filho, ele encontra um gato, ele pode chamar aquilo de au au também. Isso é normal nas crianças, porque a figura do cachorro não é tão diferente da do gato. Pra gente já é, porque a gente já está acostumado com isso, mas para uma criança que ainda não foi, não passou por essa classe de animais, né, naquela variedade de imagens de animais, ela ainda não aprendeu o que é aquilo. Então, aí vai estar você que é o professor, não, isso aqui é um gatinho, miau, né? Você faz também o barulho que o animal faz. Então, entre um e outro é exatamente isso. O supervisionado tem a figura do professor e o não supervisionado, a inteligência aprende sozinha, tá? Mas aí são mercados distintos, ou você pode ter uma inteligência artificial que faça uso dos dois, vai depender da demanda do produto que você quer lançar no final. E o último que eu disse, que é o aprendizado por reforço, a gente vai até puxar o exemplo que você disse sobre algoritmos de Instagram e tudo mais, Facebook, que é exatamente o ponto que a gente começa a dar pesos para as respostas do algoritmo. Se ele acertou ou se ele errou, você passa um peso para ele, uma nota, para que ele comece a levar aquilo ou considera mais ou deixa mais para baixo, né? Para ele conseguir ir assimilando o que é certo, o que é errado também. E é exatamente assim que o algoritmo do Instagram funciona. A gente não pode dar 100% de certeza porque é um código fechado, né? A gente tem os open source, que é os códigos abertos das plataformas, e alguns são códigos fechados, empresas privadas têm mais códigos fechados. Mas o Instagram, acredito que funciona dessa mesma maneira. Tanto que você consegue treinar ele, você começa a curtir coisas de bichinhos ou de carros. Passa um tempo, ele começa a te entregar mais daquilo, né? Porque ele aprendeu por reforço. Você falou, não, eu curto isso daqui eu deixei passar, rolei a tela, né? Não fiz comentário, não interagi. Ele vai entender que você não é muito fanático por aquilo, você não tem interesse e não vai mais te entregar aquele conteúdo, né? E isso para o mercado, cara, é um passo animal, porque as lojas, qualquer tipo de produto financeiro, quando você começa a curtir uma loja de produto, ou um sapato, ou um tênis, aquilo vai começar a te entregar mais daquilo. Ou até você nem curtiu, você falou, né? Tem muita gente que fala, cara, eu tava conversando com um amigo meu sobre um carro, ou um tênis, uma coisa de uma marca. E quando ele abriu o Instagram, tempos depois, estava lá o anúncio, né? Eu acho que as pessoas também, às vezes, Vitão, os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo podem pensar assim, que a inteligência artificial é uma realidade muito distante. Mas você que utiliza das redes sociais diariamente, e Vitão acabou de explicar pra gente isso daqui, o algoritmo inteligente, a inteligência artificial por trás da rede social, ela faz de tudo para que você se mantenha na rede social. Sim. Então, o produto da rede social é você.
Por quê? Você não paga nada para ter uma conta no Instagram ou do Facebook. No entanto, quando você entra na rede social e começa a ver, a interagir, você está fornecendo dados, inputs para a inteligência artificial, para o algoritmo. E esse algoritmo ele vai fazer um perfil, seu perfil de compra, seu perfil de comportamento, e ele vai lhe vender, obviamente não entregando os seus dados específicos, mas vai vender esses dados para uma pessoa que quer anunciar. Então, não imagine que a inteligência artificial, os algoritmos inteligentes, é uma realidade distante. Ele está presente no nosso dia a dia, seja num assistente por voz, seja nos algoritmos das redes sociais. E a tendência é que cada vez mais agora, a partir desse boom que estamos vendo agora, estamos presenciando, é que essa presença fique cada vez mais efetiva e mais ferramentas começam a aparecer e entregar serviços diferentes. Eu estava analisando ontem, inclusive, Vitão, a respeito de uma IA, de um software que utiliza a IA, que ela faz imagens. Você dá alguns dados ali, poucos dados para ela, poucos inputs, e de repente ela entrega uma ilustração muito bem feita em 4K, que se você fosse pagar por ela, por ilustrador, você teria que pagar uma quantidade de dinheiro razoável. Então, é revolucionário, é disruptivo. Então, eu acredito que a partir desse momento para frente aí, galera, veremos cada vez mais ferramentas aparecendo e mais presença da inteligência artificial em nossas vidas. Uma vez que a gente... Quer acrescentar alguma coisa, Vitor? Acrescentar contigo, que você chamou a atenção, foi até um ponto que o Tito trouxe na última conversa, né, que ele faz bastante uso de ferramentas que traz esse tipo de conteúdo, né, entrega imagens, porque realmente é um trabalho difícil, mas quando você já encontra pronto, você dá um salto na sua carreira. Mas eu queria trazer duas notícias interessantes aqui, que você disse sobre algoritmos, que a gente estava conversando agora. Então, deixar até um recado para os nossos ouvintes, né, para quando você estiver passando por uma rede social ou conversando algum tipo de coisa, você eduque seu algoritmo para você receber os conteúdos que sejam agregados para você, né, que te façam sentido na sua vida. Fique curtindo qualquer besteira, seguindo qualquer tipo de página, porque seu perfil está sendo construído a partir daquelas ações que você está tomando nas redes, né? Eu vou até trazer alguns dados aqui interessantes, né? Como a gente está vivendo esse boom de tecnologia. Tem uma pesquisa, Vinícius, que diz que 80% dos nossos dados que estão no mundo digital foram efetivados nos últimos 5 anos. Então, você imagina que tudo que está correndo na rede, 80% daquilo a gente começou a captar nos últimos 5 anos, né? Até por capacidade de armazenamento, democracia, né, dos dados, que todo mundo hoje tem um celular, quase ninguém hoje anda sem um celular. E também tem um estudo, se não me engano, foi de um documentário chamado Dilema das Redes, que diz o seguinte, eu estou te até aqui os números, vamos supor que você é um novo usuário no Instagram. Os seus primeiros 10 likes naquela ferramenta, ele vai te conhecer como um colega de trabalho. Da mesma forma que o colega de trabalho te conhece, ele vai te conhecer, vai montar seu perfil. Quando você passa para 70 likes, ele vai te conhecer na mesma proporção que um amigo próximo seu te conhece. Já avança bastante, né? E quando você chega nos seus 150 primeiros likes, ele já vai te conhecer como seu pai ou como sua mãe. Uma pessoa que você viveu desde criança ali dentro, né? E aí, quando você parte para os primeiros 300 likes ou interações na plataforma, ele vai te conhecer tão bem quanto seu namorado, seu marido, sua esposa, seu namorado, entendeu? Então, olha a importância que você tem quando você está interagindo ali dentro de uma plataforma, de um aplicativo. Olha o seu perfil e olha a responsabilidade dos seus atos ali dentro, né? Vitão trouxe um ponto muito interessante, porque eu fiz isso recentemente. Recentemente não, faz algum tempo já. Fazer uma limpa nas redes sociais. Seguir apenas conteúdos que lhe agregam. Sim. E curtir páginas que realmente lhe agregam alguma coisa em sua vida, que traz uma informação nova, um dado novo, que traz uma perspectiva de mundo diferente. Então, porque se deixarmos, como a gente gasta muito tempo nas redes sociais, se a gente for curtindo qualquer coisa e treinando o algoritmo de uma forma errada, como o Vitão explicou aqui muito bem, a gente vai ser bombardeado por conteúdos que não lhe agregam nada, e você vai perder seu tempo, perder vida, porque tempo é vida, é sua vida. Então, consuma conteúdos, curta, siga páginas que realmente lhe agregam alguma coisa. Vitão, acho que essa parte da conversa foi esgotada. Você explicou muito bem o que é a inteligência artificial e como ela funciona. A gente vai chamar um rápido intervalo e, dando sequência, a gente vai desdobrar mais o assunto. Beleza? Perfeito.
Estamos de volta com a Taverna, seu programa preferido do sábado à tarde. Pessoal, estamos falando sobre inteligência artificial, que é um assunto muito importante, está no seu dia a dia. E você tem que saber sobre isso. É importante falar sobre inteligência artificial. Não é um assunto que você vê falando muito em canais tradicionais. Sim. E é por isso que a Taverna, ela propõe esses assuntos que a gente quer trazer, quer provocar e quer lhe informar acima de tudo. Estamos aqui com o Vitor. Vitor é analista de dados, como eu falei anteriormente. E ele vai explicar pra gente agora o porquê que a inteligência artificial é tida como um divisor de águas na indústria. Porque, como a gente falou no primeiro bloco, ela é disruptiva. A inteligência artificial, ela traz uma velocidade de avanço muito grande que a gente nunca viu na história. E a indústria está esperando por isso. O que você tem a dizer sobre isso, Vitão? Ótima pergunta. Na verdade, Vinícius, o que a gente vem vivendo nos últimos anos é uma corrida pela inteligência artificial, né? Fazendo alusão àquela corrida espacial que a gente teve no século XX, onde todo mundo estava preocupado com aquele tipo de produto. Hoje o nosso produto foca exatamente isso, inteligência artificial, porque é o que vai dar ganho para as empresas, é o que vai mostrar quem vai dominar o mercado, né, daqui para frente. Então essa é o principal alvo das indústrias, né? Mas apesar do hype, né, todo esse momento, eu queria dar aqui só um contexto histórico, porque apesar do hype, ela não é de agora, a invenção da inteligência artificial, né, da IA. Ela vem desde a década de 50. Então, se a gente puxar lá um pouco da história de como surgiu, a gente vai chegar num cara chamado Alan Turing, que é considerado por muitos o pai da computação. Para quem não conhece, né, vou dar um pouco do contexto aqui, ele foi um matemático britânico que ajudou na Segunda Guerra Mundial, a combater a Alemanha nazista. Então, naquela época, existia troca de informações entre tropas. Logicamente não tinha internet, não tinha celular, não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje, e algumas mensagens chegavam via cartas ou via algumas máquinas, né? Só que para o inimigo não interceptar aquelas mensagens, né, durante o trajeto daquela mensagem, às vezes ia via rádio, existia uma máquina chamada Enigma que a Alemanha criou, e ela criptografava as mensagens, embaralhava, transformava, por exemplo, um nome em vários números e textos embolados, sabe? Então é uma criptografia. E esse matemático britânico, ele conseguiu desvendar isso, né? Conseguiu interceptar as mensagens alemãs, algumas delas. Por exemplo, o exército mandava de uma tropa para outra: vamos atacar tal local amanhã. Aí interceptava aquela mensagem, passava para o exército britânico para poder se defender ou fazer um ataque surpresa. Isso ajudou bastante a queda da Alemanha nazista, né? Então esse cara tem essa referência. E a partir daí, desse tipo de tecnologia, tem até um filme interessante, né? Indico para os nossos ouvintes, chamado... agora eu esqueci. Jogo da Imitação, lembrei agora. O nome do filme é Jogo da Imitação. Você pode assistir, um filme bastante excelente mesmo, para todos os públicos. E a partir desse tipo de tecnologia, ele começou a fazer algumas outras saídas para a inteligência artificial. Naquela época, como a gente não tem o que a gente tem hoje, faltava recurso, né? Ele criou então o chamado teste de Turing. Esse teste era mais ou menos assim: você estava conversando com duas pessoas, então imagina que você é o entrevistador e tem duas pessoas que você não está vendo. E aí você está conversando, pode ser por mensagem de texto mesmo, e você tem que adivinhar qual delas é um computador e qual não é. Uma pessoa é um computador de verdade e a outra é uma pessoa de verdade. E quando a máquina conversava tão bem quanto o computador, era porque ela era tida como uma inteligência artificial. Quando a máquina conversava tão bem quanto o humano. Perdão, quando a máquina conversava tão bem quanto o humano, exatamente, ela passava no teste de Turing. E isso é mais ou menos quando você vai fazer login em um site hoje em dia, que ela fala assim: você não é um robô, você lá e clica, ou você clica nas imagens, né? Onde tem um ônibus aqui nessa foto, onde tem um semáforo aqui nessa foto. Isso é um teste de Turing, né? Porque você está passando por aquele nível de não ser uma máquina. Porém, hoje, como as coisas são mais complexas, máquinas já conseguem passar nesse teste com facilidade, que são as inteligências artificiais, né? Então, avançando um pouco na história, a gente estava na década de 50, mas como eu disse, faltava muito recurso, a gente não tinha muito aparato tecnológico, muito conhecimento.
daí pra frente ficou um pouco congelado na história, né? Essa questão de inteligência artificial, essa questão de IA não tinha muito investimento do governo ou de empresas, não tinha muito interesse porque faltava avanço tecnológico. Então não tinha por que você queimar dinheiro ali, literalmente, porque não ia ter retorno, né? Não ia ter retorno financeiro, não ia ter retorno de produto. Isso ficou congelado, cara, até mais ou menos ali os anos 90, que é quando a gente começou a desbravar, computadores pessoais começaram a surgir e tudo mais. Microsoft, né? Microsoft, Apple, Intel. E aí a gente tem um boom que é um dos mais importantes, que é da evolução das redes de telecomunicação. Então, quando você tem seu smartphone aí, quando você vê lá em cima um sinalzinho, né, que você ativa a internet, você vê um 3G, 5G, 4G, 5G ainda no Brasil não chegou, né? Mas quando você vê isso é um avanço tecnológico de um sinal de telecomunicação que você teve, que a indústria teve, e que está no seu aparelho. Esse Gzinho, tem muita gente que não sabe o que significa, mas é de geração, generation. Então, lá no começo, né, no 1G, foi na década de 90, você vai perceber que ela vai avançar sempre de 10 em 10 anos. Perdão, foi na década de 80, se não me engano. Isso, foi na década de 80. Então, lá no 1G, esse serviço era mais voltado para ligações, né? De boa qualidade, ligações, somente isso. Quando a gente passa para o 2G, a gente chega no momento de troca de mensagens de texto, até porque os celulares são mais equipados, a qualidade de sinal melhora, a qualidade de áudio melhora e você consegue enviar textos de mensagens, né? Não só voz. Quando a gente parte por... Isso na década de 90, tá? Quando a gente passa para os anos 2000, pula mais 10 anos, chega o 3G e aí a gente começa a ter internet nos celulares. Quase como conhecemos. Sim. A gente começa a conseguir conectar o nosso aparelho smartphone na internet, acessar alguns sites. Foi aí que também surgiu as redes sociais, né? Porque aí você tem internet, você já começa a criar aquele sistema ali dentro, porque você agora tem um aparato tecnológico para dar o suporte àquilo e começa a fazer mais sentido. E quando a gente chega em 2010, é onde surge o 4G. E agora a gente já consegue fazer streaming, a gente já consegue fazer live, a gente tem a gente já tem a Netflix, porque são vídeos mais pesados, mas que você consegue assistir sem ficar travando, né? Então você consegue já fazer muito mais coisas do que você conseguiu fazer antes, porque a capacidade de dados aumentou. Imagine que são tubulações e aquela tubulação se expandiu. Toda vez que a gente tem um salto de geração, é como se a tubulação aumentasse. Sim, de tamanho. A velocidade da internet, quando você vai contratar um serviço de internet, ele te passa a velocidade, né? Esse aqui é de 50 MB, esse aqui é de 80 MB, esse aqui é 100 MB. Então é justamente essa a importância dos saltos das gerações telecomunicativas que vão dar o suporte para o desenvolvimento da IA. E hoje a gente está vivendo o salto 2010 pulou para 2020. A gente está vivendo o salto do 5G. Não chegou ainda totalmente no Brasil, né? Algumas capitais já tem, mas ainda, como sempre, o Brasil vem se atrasando um pouco em relação à tecnologia, que é uma pena. Mas o 5G, cara, é algo surreal, inimaginável. São velocidades que eu nem consigo dimensionar, porque é muito maior que o 4G. O 4G a gente já conhece, né? É muito veloz, mas canais de 5G é onde a gente vai conseguir atingir os chamados aparelhos conectados inteligentes, que a gente chama de IoT, Internet das Coisas, Internet of Things. Então você vai conseguir ter ali na sua casa uma geladeira inteligente, você vai conseguir ter uma lâmpada inteligente, você vai conseguir ter diversos aparelhos conectados, né, por conta dessa velocidade de internet, e é onde vai dar vazão também para os carros autônomos, tá? Então a importância desse salto para o 5G é surreal. Por isso que a gente está vivendo esse boom agora das inteligências artificiais, né, das IAs, porque a gente tem hoje todos os ingredientes que a gente precisava e agora sim as indústrias estão começando a investir mais pesado nesse ponto, tá? Então, se a gente quiser enxergar um pouco de tendência, eu vou começar a dar exemplos aqui de empresas grandes agora que estão puxando os investimentos para esse lado, né, de inteligência artificial. A gente tem o próprio Facebook, né,
Que é a Meta agora, né? Isso, eu ia até fazer um comentário, porque se você quer saber a tendência do momento, você olha o que o Zuckerberg está fazendo, que é o dono do Facebook. Então você lembra que lá em 2005, 2008, a gente tinha o Orkut, a gente tinha o MySpace, ele foi e criou o Facebook. Aí passou um pouquinho, as redes sociais começaram a mudar, eram mais imagens, mais textos mais rápidos, né? 15 segundos ali por story, Snapchat. Ele foi e comprou o Instagram, que estava no hype. Aí passou um pouquinho, ele comprou o WhatsApp. Aí, como você disse agora, chamou de Meta, porque estava na moda metaverso, né? Metaverso pra cá, metaverso pra lá. Ele foi Tudo lá. era metaverso, né? Sim. E agora é IA, né? Aí, então, como a empresa dele começou a cair um pouco, o Facebook perdeu bastante usuários, valor de mercado, o valor na bolsa caiu. Aí agora ele está puxando a sardinha para IA. Então todos os investimentos agora do Facebook, né, a empresa Meta, chamada Meta, que é detentora da Instagram, WhatsApp, Facebook, está puxando agora para IA. E não só elas, né, mas como a gente tem também a IBM, que tem o modelo Watson, a gente tem o Google, está trazendo uma nova inteligência chamada Bard. E a gente tem agora a Microsoft, que é o boom do momento, como você chamou no início do programa, que fez a compra, então ela hoje é a principal acionista do ChatGPT, que quem criou foi a OpenAI, certo? Com a participação de Elon Musk também, né? Isso, com a participação de Elon Musk, depois ele deixou de ser acionista, acredito porque não tem tempo, aquele cara tem tanta coisa para fazer aqui. Mas ele também deu vários relatos alguns assustadores sobre inteligência artificial, que a gente vai acabar desmistificando aqui no final, tá bom? Mas aí agora, Vinícius, a gente falou sobre empresas, né? Todas elas voltadas ali para o cenário americano, empresas grandes, né? Detentoras de vários mercados, mas a gente não pode esquecer que isso influencia bastante no país, né? Então os Estados Unidos está liderando isso, porém a China também vem forte nesse setor de inteligência artificial, né? E acho que isso aí, aproveitando a sua fala, Vitão, até trazendo um pouco também a respeito do 5G que você falou anteriormente, que o Brasil não tem o 5G. Inclusive, pessoal, isso é motivo de muito lobby no parlamento brasileiro a respeito de quem é que vai fornecer o equipamento para o 5G brasileiro. De um lado temos a Huawei chinesa e temos outros fornecedores europeus e até americanos. No entanto, essa questão de inteligência artificial também é uma questão de segurança nacional, porque a gente está falando de uma quantidade de dados absurda, igual o Vitão falou. É uma quantidade, ele falou, abre aspas para Vitão, é uma quantidade de dados que eu não consigo nem mensurar, porque é muita capacidade. Então a gente tem que se questionar e questionar os nossos parlamentares se queremos fornecer fornecedores dessa tecnologia de regimes que não respeitam as liberdades. Porque uma vez que, por exemplo, o nosso fornecedor desses produtos seja a China é uma tecnoditadura. Existem campos de concentração dentro, que eles chamam de campos de educação, mas são campos de concentração dentro do território chinês. É uma ditadura por si só. Então, que inclusive controla a sua população através da tecnologia, fazendo um sistema de pontos sociais para cada cidadão, de como ele se comporta. Será que é interessante trazer empresas estatais da China que podem utilizar os nossos dados pessoais para quem sabe o quê? Vai ser, tá? E já tem fortes indícios, se não me engano, a gente teve os leilões tecnológicos, que a empresa Huawei, que é a empresa chinesa, ela já vinha sendo dona de alguns aparelhos aqui no setor do Brasil, né? Isso. E ela, se não me engano, vou até puxar esse dado depois, ela ganhou vários leilões, tá? Então, hoje a gente já tem essa empresa aqui no Brasil sendo detentora de muitas torres que trazem esse tipo de tecnologia. E esse é o problema. Pessoal, nós estamos falando de uma tecnoditadura. A China controla os seus habitantes através das redes sociais. Você não pode falar o que você quiser nas redes sociais na China, porque senão você é punido. Você não tem a liberdade de expressar o que você acha do governo, porque senão você é punido. Esse modelo a gente quer replicar no Brasil? Se questionem. Porque a gente está trazendo de lá produtos, sistemas de tecnologia que podem pegar os nossos dados e podem ser manipulados pelos chineses. Os chineses são conhecidos como por espionar tecnologia alheia. Tem o caso do balão recentemente, né, Vitão? Sim. Você ficou sabendo. Casos também de microchips que eram utilizados em linhas de produção dentro dos Estados Unidos, e esses microchips tinham nanochips que roubavam dados. Então, é muito perigoso essa questão de inteligência artificial, pessoal, para a integridade nacional, para
os dados das pessoas, dos habitantes. Então, temos que conversar do assunto para podermos questionar nossos parlamentares, questionar nas próprias redes sociais, opinar sobre o assunto e não ficar alheio ao que está acontecendo no mundo. Cara, hoje a China, ela tem um dos melhores sistemas de reconhecimento facial do mundo. Por que isso? Justamente como você está dizendo lá. Lá o regime é fechado, então ela precisa controlar a galera. Ela precisa de um planejamento central, né? E como melhor do que controlar com câmeras em todas as ruas e você conseguir identificar cada cidadão que está passando por ali. Tem até uma matéria interessante que eu vi esses dias, que, ó, pra você ver, até porque os chineses são bem parecidos, né, um rosto com o outro, e eles conseguem chegar numa acurácia, que é a taxa de assertividade, muito boa em relação às outras IAs, né, reconhecimento faciais. Então eles investem muito pesado nisso, e eu tava vendo uma matéria que eles, essas câmeras instaladas nas ruas, né, eles conseguiam controlar pedestres que estavam ou avançando, passando fora da faixa, ou tava avançando sinal, e aí quando isso acontecia, o que eles faziam para punir? Acredito que davam algum tipo de multa financeira, mas nos telões do centro ali, eles colocavam seus dados expostos. Com sua foto. Com sua foto, seu endereço e tudo sobre você, para que você não repita aquele ato. Então, olha o tamanho do controle que a China tem sobre a sua população. E tem um sistema de pontos, Vitão, pontos sociais. Como eles têm um sistema de controle muito grande, através também dessas tecnologias, dos algoritmos inteligentes, eles conseguem catalogar essas pessoas e aferir pontos para essas pessoas. Dar sistema de pontos, quantos pontos você tem de acordo com o seu comportamento. Olha que absurdo. E o mais interessante e assustador disso tudo é que você, se tiver uma pontuação baixa, você não tem acesso a serviços públicos. E quando você tem pontos mais baixos, ainda acontece o que o Vitor falou aqui. Coloca sua foto num telão, no centro da cidade, expondo você como um pária, como uma pessoa que não deve ser estimulada, deve se afastar. Então, é um assunto delicado e muito complicado. Avançando um pouco sobre a próxima pergunta, Vitão, sobre como a perspectiva da IA para o futuro, né? É muito, muito comum as pessoas no ramo de tecnologia, no setor, na indústria tecnológica, utilizar a lei de Moore. Que a lei de Moore, quem é Moore? Moore é um dos fundadores da Dell. Da Intel. Da Intel, né? Intel. Desculpa, da Intel. E ele diz o seguinte, que a cada 18 meses a capacidade de transistor dobra pelo mesmo valor. Ou seja, a cada 1 ano e meio. Só que a IA é tão disruptiva nesse sentido que alguns autores dizem o seguinte, a IA ela consegue dobrar sua capacidade a cada 4 meses. Sim. E não a cada 1 ano e meio. Então veja bem como a inteligência artificial ela tem uma capacidade de mudar as nossas vidas muito grande. Mudar principalmente a questão de empregos. Porque era muito comum as pessoas falarem assim, não, a inteligência artificial vai avançar, no entanto ela não vai impactar empregos de criatividade. Ilustradores, músicos, compositores, artistas. E o que a gente vê são ferramentas que utilizam de algoritmos inteligentes. O que os algoritmos fazem? Ilustrações belíssimas. Inclusive tem um software que utiliza uma IA para produção de imagens e ilustrações, que você pode alimentar a IA com algumas informações, tipo assim, eu quero uma imagem no estilo de Rembrandt com Peter Rubens, que são dois artistas do estilo barroco, e você faz uma imagem aqui, eu e Vitor. Então, olha o nível de detalhamento, o nível de informação que você dá para a IA, e em poucos segundos ele entrega uma imagem nesses estilos. Se você fosse entregar para um ilustrador, para um pintor, ele demoraria muito tempo e ainda lhe cobraria um valor muito grande. Então, ela é muito disruptiva. E com a música a mesma coisa. Eu estava até conversando com o ChatGPT. Sim. Justamente sobre essa questão do que é IA. E ela explica o que é IA, o chatbot, né? Fala quais são os 3 tipos de IA. Então, assim, tenham essa curiosidade de fazer uma conta no ChatGPT e conversar um pouco para você ver a capacidade de informação e como é rápido. Sim. Ele entrega
Quem está mais assustado com isso aí, Vitão, é o Google. Porque o Google ele praticamente monopoliza as ferramentas de pesquisa hoje. Inclusive, o site mais pesquisado no Bing é Google. Então, que é o concorrente direto do Google. Agora, a questão é que o Google, quando você pesquisa alguma coisa nele, ele vai entregar umas infinitas páginas para que você talvez encontre nessas páginas o que você procura. E com o ChatGPT, você coloca poucas palavras lá e já entrega pronto. Então, é muito disruptivo. E nesse contexto de futuro, essas revoluções tecnológicas tão rápidas, na sua opinião, como é que vai se dar essas questões? Boa pergunta. Concordo contigo, é muito importante que os nossos ouvintes eles experimentem, né, esse uso de tecnologia, esse uso do ChatGPT, como você colocou, não só ele, como vários outros que a gente tem. Esse é mais voltado para texto, alguns códigos também de programação. A gente tem o DALL-E, que também é da OpenAI, que é voltado para imagens, como você disse. Então, tenha a curiosidade de ir lá e experimentar para vocês poderem entender, né, de maneira ali presencial, o que realmente a IA faz e quais os empregos que ela podem ou não tirar. Porque todo o trabalho que é repetitivo, o novo sempre vem. Alguma coisa vai tomar aquele lugar, alguma tecnologia vai substituir. E o ser humano já está acostumado com isso, né? A gente teve as revoluções industriais, onde a máquina fazia o trabalho braçal do homem. Mas com a nova tecnologia, a gente vai ter a substituição não mais braçal, mas a substituição racional, certo? Porque ela vai pensar por você. Então é importante que você esteja atento, né? Você estude sobre isso, você perca o medo de usar uma tecnologia, de aprender sobre isso, aprender sobre aquilo, e que se envolva nisso, porque isso vai ditar o futuro, né? Já está ditando, na verdade. Então seja curioso, né? Sempre. E como o Vinícius disse, né? Sobre a lei de Moore, avanços tecnológicos, o novo sempre vem, não tem jeito. Se permita conhecer esse tipo de tecnologia. E aí você trouxe alguns exemplos de pintores famosos, né? Tudo mais. E como é rápido o que a IA faz e como é devagar o que o ser humano faz, né? O ser humano, ele é falho em vários aspectos. Ele precisa dormir, ele adoece, tem problemas familiares, né? E IA não tem nada disso. Falta ao trabalho. O ChatGPT tá ali o tempo todo esperando. Dia e noite. A hora e um que ponto tiver, ele vai estar lá. Um ponto interessante que você falou, Vitão, é a respeito da tecnologia. Porque nós, sempre essa discussão, né? A tecnologia vai roubar emprego, o avanço tecnológico vai acabar com a economia. Muito pelo contrário, quando a gente analisa de fato os dados, os países que têm maiores níveis de automação são países que têm menores taxas de desemprego. Olha que interessante. E sempre foi assim, pessoal. Toda vez que tem uma disrupção tecnológica, sempre vem ao debate a questão do desemprego. Eu acredito que não é que aumente o desemprego em uma nova escala, mas que os empregos são redirecionados. Eles viram empregos mais sofisticados. Foi assim na primeira Revolução Industrial, como o Vitão falou, na segunda e na terceira, agora na quarta Revolução Industrial não é diferente. O que a grande diferença é a capacidade que os profissionais têm de se adaptar ao novo. Você concorda comigo, Vitão? Perfeito. Até, por exemplo, uma empresa gráfica que tem lá 10 pessoas para fazer ilustração, o que vai acontecer? De certo, esse cara pode demitir 8 pessoas e fica com 2 ali, só dando comandos para o software que utiliza a IA para fazer as ilustrações. Então, o que esses outros 8 profissionais vão fazer para se adequar ao mercado? Esse é sempre o ponto. Então, não tenham medo da tecnologia, tenham medo da obsolescência sua própria. Concorda comigo, Vitão? Concordo. Tenha mais conhecimento, né? Tenha mais pautas, se desenvolva naquele assunto, né? Procure sempre saber o que você ainda não entende ou o que você tem curiosidade, porque isso vai agregar bastante na sua carreira ou no seu dia a dia ali. Até dentro da sua casa você consegue viver melhor em convívio com sua família se você conhecer o lado externo do mundo. Concorda? Concordo. Pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui. Quando a gente voltar, a gente vai falar um pouco sobre a capacidade de aprendizagem da máquina, da IA, porque existe muita discussão da singularidade, correto, Vitão? Sim. Da máquina conseguir alcançar consciência. Inclusive, um engenheiro do Google disse que uma dessas IAs do Google conseguiu essa capacidade. No entanto, a gente vai discutir para se realmente isso é possível, se é uma realidade distante, se não é, se é perigoso. Enfim, fiquem espertos que voltamos logo logo. Estamos de volta com a Taverna. Pessoal, dando prosseguimento ao assunto da inteligência artificial,
nós iremos falar um pouco agora sobre a questão da singularidade, que é aquele debate, Vitão, a respeito da autoconsciência da inteligência artificial. Inclusive, algumas pessoas criticam esse desenvolvimento dessa tecnologia, pois acreditam numa suposta IA Deus. Não sei se eu vou falar desse termo. O que seria isso? Se o homem criar um IA que tem a capacidade de ser autoconsciente e que essa IA criada pelo homem tem a capacidade de criar uma IA melhor do que ela, isso vai entrar no ciclo até um ponto que essa IA vai chegar no momento de autoconsciência total, inclusive questionar a questão da própria existência humana. Então, é algo muito distópico, né? Distópico, né? É um negócio assim, muito, muito radical de pensar assim. Mas tem que ser falado. E outro ponto que a gente quer falar também, um exemplo que a gente pode citar, foi do engenheiro do Google. Ele trabalhava numa inteligência artificial chamado Lambda, e ele foi no Washington Post, que é um canal de comunicação americano, muito famoso inclusive, dizendo não, o Lambda, na verdade, conseguiu alcançar autoconsciência, sentimentos, emoções, inclusive medo de ser desligada. A gente ainda não debate, isso realmente existiu, é apenas especulação? Vitão, sua opinião? Boa. Cara, então, a gente não tem nada comprovado, né? Não tem nada factível que a gente possa olhar e falar, não, isso realmente aconteceu, mas não deixa de ser um ponto que possa acontecer com a evolução tecnológica, né? Pode chegar um momento que a gente vai ter avançado tanto nesse termo, né? Que a gente, como eu disse lá no começo, a gente está só na ponta do iceberg, existe um caminho bem longo para a gente percorrer ainda, mas pode acontecer sim. E aí eu vou voltar naquele ponto do ser humano ser falho. Então a gente vou pegar dois caras que foram mentes brilhantes e que tiveram problemas durante sua vida, mas mesmo assim conseguiram ter saídas muito grandes para a sociedade. Por exemplo, Albert Einstein foi um físico indiscutível, só que o cara teve problemas ali familiares, ele era judeu, teve que fugir da época da Alemanha nazista, veio se proteger nos Estados Unidos. Então durante a vida ele não trabalhou só no que ele estudava, tem vários problemas que ele precisava fazer durante sua vida. Participou inclusive na bomba atômica, né? Sim, a gente tem outro exemplo, é o físico Stephen Hawking, outro cara com uma mente brilhante, muitos estudos voltados para buracos negros, que é uma coisa que a gente ainda não sabe direito. Só que o cara teve esclerose múltipla ainda na sua adolescência, juventude ali nos 20 e poucos anos. E ele ficou na cadeira de roda e não conseguiu se desenvolver até onde a capacidade dele poderia ser muito maior do que aquilo que ele chegou a ser. Então quando a gente leva para uma máquina não vai ter isso. Ela vai estar focada 100% em aprender novas coisas, em aumentar a sua base de dados. Pegando o exemplo do ChatGPT, ele tem mais ou menos 47 petabytes de dados para treinamento. Então a gente tem os níveis aí de gigabyte, terabyte, e aí sim vem o petabyte. Muita informação. Então você imagina isso na cabeça de um ser humano, é um pouco complexo, mas para a máquina ela consegue absorver muito mais que isso. Então, com essa carga de dados e com esse avanço tecnológico que a gente vai cada vez superando, possa ser que a gente chegue realmente nesse tipo de modelo que a gente chama de singularidade, né, no meio aqui da IA, que seria o modelo que ela vai conseguir conhecimentos que passam a capacidade cognitiva do homem. Então o ser humano já não vai mais conseguir programar ou entender o que a máquina está fazendo. Ela vai tomar consciência própria e vai se desenvolver por si só, ou criar outros tipos de IA que o ser humano nunca vai conseguir identificar, e aí sim ela vai tomar conta do cenário, né? Isso ainda é um pouco utópico, especulativo, né? Mas não deixa de ser possível futuramente, porque a gente nunca sabe o que pode surgir com esse avanço, sabe? Salvo engano, acho que aconteceu com o Google também, que duas IAs começaram a conversar em linguagem própria, e que foi uma denúncia, entre aspas, de um engenheiro também, e esse departamento foi descontinuado pelo Google. A gente não sabe se é especulação ou se é verdade. Sim. Mas assim, algo está acontecendo. Então a gente precisa sempre, o que o conservadorismo sempre prega, é a política da prudência. Aí, você ser prudente em tudo que você faz. Perfeito. Eu queria só puxar um pouco para o nosso cenário aqui rapidinho, nosso cenário aqui da região, né? Porque alguns ouvintes podem ser comerciantes e já, eu quero que o meu comércio comece a investir em tecnologia ou em análise de dados ou em IA. Só que aí eu vou puxar para o cenário brasileiro, tá?
mais para o público de médio e pequeno porte, se você quer investir nesse tipo de cenário, comece por análise de dados, né? E ainda é um pouco distante e precisa ter uma carga grande de dados, então são mais para empresas de grandes portes. Então, se você é um comerciante pequeno ou médio, comece a entender o perfil dos seus clientes, né? Comece a entender o gênero, qual cliente compra mais de sua mão. Perfil socioeconômico. Perfeito, faixa etária de clientes, faça o pós-venda, que é muito importante. Entenda qual produto seu gira mais, né? Monte uma base de dados no seu comércio que você vai ver que isso vai impulsionar suas vendas, né? Porque a IA é para fazer o processamento de dados. Exatamente. Mas se você não tem dados para processar, então não faz sentido ter IA. Então tem que ter o primeiro passo, né? Para o seu comércio local e comece nisso, né? Eu já trabalhei em empresas que não tinha nada do cliente, apenas dados para cobrar. Mas aquele... o que ela comprou, esse cara, qual a faixa etária dele, ele vem quantas vezes por mês na minha loja. Então comece a analisar esse tipo de dado, porque você vai ver que vai impulsionar e você já vai começar a investir nesse setor tecnológico. Pessoal, a gente vai esgotar aqui o assunto sobre a inteligência artificial e só para encerrar, a gente vai tratar e falar, dar um início, né, do tema do próximo programa, que é o papel do homem na sociedade. A gente sabe que o progressismo ele vem desvirtuando a família, vem desvirtuando a masculinidade e o homem moderno fica perdido sem saber em que se embasar seu comportamento, suas crenças, valores. Então é muito importante falar sobre isso e provocar e trazer à luz, trazer informação para que os nossos homens se tornem homens de verdade. E é preciso homens de verdade. Não é, Vitão? Você concorda comigo? É um bom tema, tá? Engraçado que essa semana teve o Dia Internacional da Mulher, né? E vários pontos aqui que eu trouxe tiveram participação ou foram criados por mulheres. Então a gente teve lá o primeiro algoritmo criado por mulher, o primeiro código que levou o homem para a Lua foi criado por uma mulher, a primeira foto do buraco negro foi uma mulher e a engenheira de dados do ChatGPT foi uma mulher, né? Mas a gente está num cenário hoje que a sociedade está pregando que é feio ser homem, né? Cada vez está rolando essa pauta de machismo e demonizando o homem. E demonizando o homem, e não é bem assim que acontece, né? A gente tem que ponderar os dois lados, claro que os dois são importantes, né? O sexo masculino e o sexo feminino, só que a gente tem que entender o papel do homem na família, né? O papel de líder daquela família. E até trazer nosso valor, claro que a gente também, como homem, tem que representar, assumir seus atos, né? Ser responsável, mas a gente não pode deixar esse papel do homem ser expurgado da sociedade. Vilipendiado, né? Exatamente. Pessoal, assunto esgotado. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente nessa tarde. Espero a audiência de vocês no sábado que vem. Fiquem com Deus e até mais. Agradeço aí pela oportunidade, Vinícius, e quando precisar, é só chamar. Tamo junto. Valeu, Vitão. Fica com Deus.